Antes de explicar o exercício, então, vamos relembrar o que é um plano cartesiano. Eu vou dar uma resumida aqui. O conteúdo completo, ele está lá naquela folhinha das atividades, na folhinha dos estudos monitorados. Então, é importante ler com bastante atenção tudo que está escrito lá na folhinha, porque lá onde está a explicação principal. Aqui eu vou dar uma resumida, mas lá é onde tem os detalhes que ajudam a entender melhor o que é um plano cartesiano, o que são as coordenadas, o que é um par ordenado e como é que se faz o cálculo de tudo isso. Vou dar um exemplo lá no final sobre como localizar pontos em um plano cartesiano, mas o que eu vou falar aqui é mais um resumo, tendo como base aquela folhinha que foi dada para vocês e assumindo que vocês já leram com bastante atenção aquela folhinha. Então, vamos relembrar um pouco o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele pode ser um mapa, por exemplo. Então, ele é um conjunto de duas retas numéricas, uma reta que a gente chama de x, que é horizontal, e uma reta que a gente chama de y, que é uma reta vertical. Então, esse conjunto de retas numéricas, dentro desse conjunto, a gente procura valores que são coordenadas para localizar um determinado ponto. Então, são direções que são dadas para localizar um determinado ponto nesse espaço aqui, delimitado por essas retas. Aqui tem um exemplo de um mapa, por exemplo, né? Esse é um mapa do mundo, um plano. Então, esse mapa ele pode ser considerado um plano cartesiano. Aqui a gente tem alguns pontos, ponto A, B, C, D e E, para localizar esses pontos, para eu dizer para alguém onde é que fica o ponto B, por exemplo, eu dou para essa pessoa coordenadas geográficas. Então, coordenada de latitude e coordenada de longitude. Então, aqui a gente tem as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Então, se eu quero localizar o ponto B, eu quero dizer para alguém que tem que resgatar uma araucária, uma planta, lá no ponto B. O ponto B, eu posso dizer, ele fica no Brasil, ele fica lá na região centro-oeste. Mas se eu tenho que pegar uma árvore lá no meio da floresta, eu não posso dizer para a pessoa, vira à esquerda daquele cipó, entra à direita de um podocarpus, uma outra espécie de árvore. Eu posso dar ali uma localização mais precisa de onde é que está aquela árvore que precisa ser resgatada, ou que está a ponto de cair, que pode causar algum impacto, alguma coisa assim. Então, dá uma coordenada bem mais precisa utilizando as coordenadas geográficas, ou coordenadas cartesianas, que a gente pode chamar também. Então, nesse caso, o ponto B está no Brasil, está na região centro-oeste, mas qual é a localização mais precisa dele? Ele está na latitude de 20 graus, na longitude de 50 graus. Então, eu vou dizer para o biólogo, para o engenheiro que precisa retirar aquela árvore de lá, que ele tem que ir até a latitude de 20 graus, a longitude de 50 graus. Ele pode chegar nesse ponto utilizando um GPS, por exemplo. Então, o GPS que a gente tem no carro, aquele que tem no Uber, até no celular da gente tem um GPS às vezes, né? Eles fazem essa localização da pessoa ou a localização de onde a gente está por meio dessas coordenadas geográficas aqui. Então, os planos cartesianos geralmente eles são utilizados para localizar um ponto no espaço. Então, para localizar esse ponto, a gente dá algumas direções e determina onde fica esse ponto naquele espaço onde está sendo procurado. No mapa, assim, aqui a gente tem o mapa do mundo, então pode ser procurado em qualquer região do mundo. Se eu tenho, por exemplo, aqui em Caxias, eu quero dizer para uma pessoa onde é que fica uma determinada farmácia lá no centro. Eu dou direções para essa pessoa encontrar a farmácia. Então, eu posso dizer, a farmácia ela fica na esquina entre a Sinimbu e a Marechal Floriano. As coordenadas que eu estou dando para essa pessoa são, uma delas, a rua Sinimbu, a outra delas é a rua Marechal Floriano. Então, eu estou dizendo que no ponto de encontro dessas duas ruas é onde a pessoa vai encontrar a farmácia. Eu dei coordenadas para essa pessoa, eu dei direções para essa pessoa poder encontrar um determinado lugar. Então, é isso que serve, para isso que serve o plano cartesiano. No caso da farmácia, o plano cartesiano pode ser um mapa da cidade de Caxias do Sul. E as coordenadas que eu dei para a pessoa é o meu par ordenado. Então, o meu X poderia ser a rua Sinimbu, o meu Y pode ser a rua Marechal Floriano. Então, um exemplo de uma utilização prática. Na matemática, nesses exercícios que a gente está fazendo, a gente está dando um passo antes de chegar nos mapas, um passo antes de chegar nas plantas baixas de uma cidade. A gente está trabalhando primeiro com os números para fazer esse treino
de como encontrar um ponto no espaço e como indicar direções para alguém só com os números a princípio. E aí, depois, ao longo da vida, a gente vai aplicando esse plano cartesiano, essas coordenadas, no nosso dia a dia ou na nossa profissão. Então, na matemática, a gente tem as retas numéricas, né, os dados mais brutos, então as retas numéricas com valores positivos e negativos. O x sempre é a reta horizontal, que a gente chama de abscissa. O y sempre vai ser a reta vertical, que a gente chama de ordenada. Então, um par ordenado, ele é composto de um número x, um número y. O que significa isso? X é o número que a gente vai procurar na reta do x, ele pode ser positivo ou negativo. Y é o número que a gente vai procurar na reta do y. Ele também pode ser positivo ou negativo. E a ordem que eles aparecem sempre vai ser essa, é o par ordenado XY. A gente pode chamar par XY, mas sempre vai ser primeiro o X e depois o Y. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho os pontos 4 e 3, eu sei que o primeiro número equivale ao X. Então, esse 4 aqui equivale ao X. Então, eu vou procurar ele na reta do X. O segundo equivale ao y, é o par xy. Então, o par 4, 3 é x igual a 4, y igual a 3. Então, o 3 ele deve ser procurado aqui na reta do y, nessa vertical aqui. Então, o ponto 4, ele é positivo, a gente procura entre os valores positivos da reta do x. Então, procurando nessa reta horizontal aqui, a gente chega aqui no valor positivo de 4. A princípio, ele vai servir como referência, mas se a gente quiser, pode traçar uma linha ao longo do eixo do y para, no ponto onde cruzar os dois valores de x e y, é onde a gente vai marcar o nosso ponto. O 3 vai ser procurado no eixo do y, de novo, né? X, y, o 4 é o x, 3 é o y. Então, o 3 a gente procura aqui no eixo do y, ele está aqui. Também pode traçar essa linha ao longo do eixo do x, e no ponto de encontro do 4 com o 3 é o local que a gente está buscando. Então, esse ponto aqui, 4, 3, é esse ponto aqui. É bem onde os dois valores se cruzam. Aqui, então, só para relembrar um pouco sobre os quadrantes eles nos ajudam a buscar os valores de x e y. A gente nem sempre vai ter valores assim, x e y, né? A gente vai ter números, vai ter 9, 10, menos 15, menos 40, 14 e menos 80, por exemplo. Então, esses valores, a gente busca eles ao longo desse plano cartesiano, e esse plano é dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é onde a gente busca valores positivos de x e de y. Então, aqui, tanto x quanto y vão ter valores positivos. O segundo quadrante, onde tem valores de x negativos, valores de y positivos. O terceiro quadrante, onde tem os dois valores negativos. E o quarto quadrante, onde o x é positivo e o y é negativo. Então, isso é mais para facilitar a busca pelos pontos aqui. Se eu tenho x igual a menos 9 e y igual a menos 4, os dois valores são negativos. Então, eu não vou procurar lá no quadrante 1. Eu posso bater o olho direto no quadrante 3 e procurar o valor direto aqui. Se eu tenho x e y igual a 4 e 5, não tem por que eu procurar aqui do lado negativo. Vou procurar direto lá nos positivos. Então, essa divisão dos quadrantes aqui nos ajuda a pensar na localização dos pontos e a buscar eles de forma mais rápida. Com o exercício, como fazer a localização dos pares ordenados num plano cartesiano. A gente tem aqui um plano cartesiano com o x, a reta numérica horizontal, e o y, a reta numérica vertical. Os valores de y vão de 10 até menos 10, os valores de x de 10 até menos 10, os valores de y também de 10 até menos 10. Então, localizar os pares ordenados x e y. Lembrando sempre que eles vêm nessa ordem, né? Primeiro o x, depois o y. Então, aqui a gente não tem x e y, a gente tem números em cada um desses pares ordenados. O primeiro número sempre corresponde a x, o segundo número sempre corresponde a y. Então, esse primeiro número de cada um desses pontos aqui, ele deve ser buscado aqui na reta do x. E o segundo número correspondente ao y deve ser buscado
na reta do y. Então, o primeiro ponto é 9 e 2. Então, x igual a 9 e y igual a 2. O 9 a gente deve buscar na reta do x. Então, o 9, ele tá aqui. Então, aqui tá o 9. E o y é 2. Então, aqui o 2. Vamos traçar uma linha do 2 até o 9. Faz de conta que é uma linha, né? Tá meio torta, mas vamos fazer de conta que é uma linha. Então, aqui no ponto de encontro entre 2 e 9, entre 9 e 2, né? 9x, 2y, a gente marca o ponto A. Bem no ponto de encontro entre os dois números fica o ponto A. Tá dizendo que o x é 3 meios, então tem um cálculo aqui que deve ser feito, uma divisão de 3 por 2, e o y é 4. Então, quanto que é 3 dividido por 2? Vai dar 1,5. Então, aqui na reta a gente tem só os números inteiros, mas sempre bom lembrar que entre um número e outro a gente tem números com vírgula, né? Então, depois do 1 a gente tem 1,1, 1,2, 1,3, 4, 5, 6 até 1,9. Então, entre 1 e 2 tem uma gama de números quebradinhos aí, né? Números com vírgula, para chegar de 1 até o 2. 1,5, ele está aqui bem no meio entre o 1 e o 1,5, então bem no meio. O 4, então o 4 é o valor referente ao y. Vou buscar aqui na reta do y. Ele é um valor positivo, então a gente busca do lado positivo do y. Tá aqui o 4, que vai do 4 até o 1,5. E aqui, no ponto de encontro entre esses dois números, 1,5, que é o 3 meios, e o 4, a gente marca ponto B. Ficou feio esse B, mas enfim. Ponto 5, o x, menos 3, o y. Então, aqui o 5, o x, ele vai ser buscado do lado positivo, mas o y é menos 3, então a gente vai buscar entre os valores negativos. Então, percebam que o ponto A e o ponto B estão os dois no primeiro quadrante, porque os dois são valores positivos, tanto o x quanto o y eram valores positivos. Mas aqui, a gente vai ter que mudar de quadrante. Então, o 5, ele ainda está entre os valores positivos de x, mas o menos 3 vai buscar no eixo de baixo. Então, agora o ponto vai estar aqui, nesse quarto quadrante, que é o quadrante que tem x positivo e y negativo. Então, um pontinho aqui no 5 como referência, e o y, menos 3, vamos traçar a linha até o 5. Nunca fica reta a linha, né? Enfim. Então, aqui no ponto de encontro entre 5 e menos 3, a gente marca o ponto C. Ok? E assim, então, vai fazendo com todos os outros pontos. Vamos fazer mais um, vamos negativos. Então, aqui, menos 9 e menos 6. Onde é que a gente vai buscar menos 9 e menos 6? Vamos pensar nos quadrantes agora. Qual é o quadrante que tem os dois valores negativos? O quadrante 1 é o que tem os dois positivos. Quadrante 2, x negativo e y positivo. Quadrante 3, negativo e negativo. Então, aqui vai estar localizado o ponto G, onde os dois quadrantes, onde os dois valores são negativos. Então, aqui no quadrante 3, onde tem x e y negativos. O x, menos 9, vai estar aqui, menos 6, aqui. Então, x, menos 9, y, menos 6. A gente marca primeiro aqui, menos 9 na referência, e o menos 6 está aqui. Então, traçando também. Essas linhas não é necessário, vocês não precisam traçar, elas ajudam a encontrar os pontos, mas não é obrigatório fazer o tracejado dessas linhas. O importante é marcar o ponto. Então, aqui, o ponto de encontro entre menos 9 e menos 6 é onde está o ponto G, certo? Então, assim, buscando nos quadrantes, lembrando, o primeiro número sempre equivale a x, então ele deve ser buscado na reta do x, seja ele positivo ou negativo, ele vai ser buscado na reta horizontal. O segundo equivale ao valor de y, ele deve ser buscado na reta do y, que é essa reta vertical, positivo ou negativo, os dois valores podem ser encontrados na reta do y, ok? E aí, só ir colocando os pontos. As linhas ajudam a traçar
os pontos, a localizar eles, mas elas não são estritamente necessárias. O importante é colocar os pontos mesmo no plano cartesiano, certo?